Atenção, atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do inglês para viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de inglês com desenhos. E hoje o desenho que nós vamos estudar é um desenho nostálgico, um desenho que passava no canal da Cultura cerca de 15 anos atrás. Eu me lembro que eu assistia, eu era minúsculo, eu era muito pequeno, e esse desenho se chama O Pequeno Urso. Se você já assistiu esse desenho alguma vez na sua vida, deixa o like aqui nesse vídeo, nós vamos analisar uma cena deste desenho. Então, comente aí e bora para mais uma! Como vocês sabem, nós gostamos de iniciar as aulas de inglês aqui sempre com um desafio, sempre assistindo sem legendas, como forma de buscar entender aquilo que eles estão dizendo sem depender do texto, sem depender da legenda em inglês ou legenda em português. Nós vamos assistir essa cena que nós vamos estudar hoje, e aí depois vamos assistir com legendas em inglês e analisar frase por frase, palavra por palavra. Então, já solta o like aqui embaixo para você me ajudar com esse trabalho e bora assistir sem legendas. Let's go! We could play ball! Or something else. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the... Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? It's cherry. Cherry! My favorite. Oops! The pie is making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Okay, we won't. Okay, let's play. Everyone run and hide! Agora, vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. We could play ball!
or something else. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the... Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill. Pie! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? It's cherry. My favorite. Oops! The pie is making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. We won't. Okay, let's play. Everyone run and hide. E é isso aí. Comente aqui no chat ao vivo, comente aqui embaixo, aqui, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou dessa cena sem legendas e dessa cena com legendas em inglês. Comente aí se foi fácil de entender, se foi difícil, se foi complexo. Lembre-se, o nosso objetivo aqui é analisarmos a cena inteira e, no fim, entendermos absolutamente tudo o que eles estão dizendo. O principal não é só você entender, mas você pegar essas palavras que você viu aqui nessa cena e aprender a utilizá-las, reproduzir. Este é o ponto mais importante. Vamos então analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. We could play ball! A pata, eu lembro que ela era chamada assim, a pata, né? Ela diz o seguinte: We could play ball. We could play ball. O que significa? Nós podíamos jogar bola. Nós podíamos brincar de bola. Levando em consideração que play não é apenas jogar. Talvez você aprendeu a sua vida inteira que play é jogar. E não é só jogar, tá certo? É jogar, por exemplo, jogar futebol e play. Soccer, play football. Só que play também significa tocar um instrumento, por exemplo. Play também significa brincar, além de significar também atuar. Quer dizer, só o termo play tem pelo menos esses 4 significados, além do significado que todo mundo conhece de executar, dar o play na música, né? Enfim, play aqui no caso significa nós podíamos brincar de bola. Aqui o contexto é o seguinte: as crianças que eu falo ali, os animais, né? Eles estão decidindo o que eles vão brincar, do que eles vão brincar. E aí começa aí as sugestões. E aí ela pega a bola e ela diz: We could play ball. Nós podíamos brincar de bola. E aí, sem querer, ela joga a bola na árvore, né? Enquanto isso, a mamãe urso, era assim que ela era chamada, né? A mamãe urso, papai urso. Ela estava fazendo uma torta. Este episódio é um episódio que eu me lembro até hoje. É o episódio que ela faz uma torta, deixa a torta ali no peitoril da janela e essa torta desaparece. E ninguém sabe quem tinha pegado a torta. Mostra ela fazendo a torta, né? E colocando a torta no peitoril da janela. Enquanto isso, as crianças, os animais estavam ali fora, pensando no que brincar. We could play ball! Então essa é a primeira frase. We could play ball. Preste muita atenção, porque essa palavra aqui, ó, could, você não fala could com o som de L. Você vai ignorar o som do L, tá? Nessa parte você vai literalmente expulsar o som do L da sua fala. Você vai falar could. We could play ball. We could play ball. Repete comigo aí. We could play ball. We could play ball. Or something else. E aí, sem querer, ela joga a bola na árvore e ela diz essa frase aqui, ó. Or something else. Or something else significa ou alguma outra coisa. Or something else. Enfim, ela deu um palpite de jogar futebol, jogar bola.
E aí, sem querer, ela jogou a bola na árvore e ela disse, or something else, ou alguma outra coisa. Quer dizer, não ia mais dar pra jogar bola naquele momento. Então, or something else. Pronuncia comigo aí. Or something else. Or significa ou, something significa alguma coisa ou algo, e else muitas vezes significa outro, dando uma ideia de alguma outra coisa, certo? É diferente da palavra other. Aqui, else é alguma outra coisa, something else. Enfim, vamos para a frase seguinte. What about hide and seek? E aí vem mais uma sugestão de brincadeira para eles brincarem naquele momento. O gato diz o seguinte, what about? What about? Quem aí já viu essa expressão? What about? Geralmente é quando você quer dar uma sugestão. Você está num contexto que você vai dar uma sugestão. Que tal? Existe essa expressão, what about? E perceba, talvez você conhece what e about. What about? Só que quando junta, what about? What about? Repete comigo aí. What about? What about? What about hide and seek? E aí ele cita uma brincadeira muito famosa, que é hide and seek. Hide and seek. Bom, aqui no Brasil, nós conhecemos, eu não sei, depende da sua região, mas, por exemplo, eu cresci em São Paulo. O nome é esconde-esconde. Eu sei que em algum outro lugar chama-se pique-esconde. Se aí na sua região você chama de outro jeito, você vai adaptar para o jeito que você conhece aí desde a sua infância. Hide and seek, ao pé da letra, significa esconder e procurar, né? Hide, esconder, seek, procurar. É assim que eles chamam lá fora, hide and seek. Esconder e procurar. É como se fosse assim, esconda e procure. Hide and seek. Só levando em consideração uma coisa aqui, o termo what significa o que ou qual. Só que dentro dessa expressão você vai adaptar para, junto com o about, que significa sobre, em relação a, você não vai traduzir isso aqui ao pé da letra, senão vai ficar o que sobre. O que sobre esconde-esconde, não. É que tal, lembre-se da expressão, que tal. Quando você analisa a expressão por contexto, você vai lembrar sempre o seguinte, sempre que você estiver em um contexto que você estiver sugerindo uma ideia, você pode usar o what about. Lembre-se disso, tá? Quando você grava a expressão assim por contexto, fica muito mais fácil de você aplicar isso na prática, porque o ponto não é só você conhecer essa expressão vendo aqui, assistindo, mas trazendo isso para a vida real, né? Por isso que eu escrevi aqui sempre em muitas aulas em inglês da vida real. Você sempre vai ver essa hashtag aqui, essa frase aqui, porque nós gostamos de aprender e utilizar. Se você aprende e não utiliza, obviamente vai ser igual aquela matemática da escola, aquelas contas que você fazia lá, extremamente complexas para nunca utilizar na vida. Então eu não quero que seja desse modo, eu quero que você aprenda aqui e utilize. Então, recapitulando... We could play ball! Nós podíamos brincar de bola. Or something else. Ou alguma outra coisa. About hide and seek? What about hide and seek? Que tal esconde-esconde? I'll be the seeker. E aí, olha, preste muita atenção nessa frase do Pequeno Urso. Eu não sei vocês, mas a voz do Pequeno Urso em inglês é muito diferente da voz dublada em português. Hide and seek? I'll be the seeker. Ele fala essa frase, I'll be the seeker. Para começar, I'll be é uma abreviação de I will be. I will be, que é eu serei. Verbo to be no futuro, eu serei. E aí ele cita isso aqui, ó, the seeker. Aí você me pergunta, Murilo, o que é seeker? Lembra que eu falei que seek é o verbo procurar? Nessa frase, seeker é o procurador, o buscador, aquele que vai procurar. Ou seja, é como se fosse no português, você dizendo assim,
tá comigo. E aí você vai lá contar e as pessoas vão se esconder. Seria praticamente assim que a gente diria isso aqui no Brasil, né? Então, alguém fala, vamos brincar de esconde-esconde? Que tal esconde-esconde, né? E aí alguém diz, tá comigo, né? Enfim, seria algo nesse sentido, tá? Se você quisesse adaptar essa frase inteira aqui para tá comigo, acho que se fosse um filme dublado em português, seria desse jeito que o personagem iria dizer. Adaptar. Enfim, I'll be the seeker, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar, eu sou o que vai procurar. Eu sou o buscador, o procurador. É estranho, né? Falar procurador. Mas se refere àquele que vai bater cara ali, contar, né? Enquanto os outros se escondem. Importante você entender o sentido apenas. Na maioria das vezes você vai ter que adaptar para o português para não ficar esquisita a sua tradução, né? Okay. E aí a Emily diz, ok. É como se fosse, tá legal, beleza, vai lá, ok. Now everybody remember the rules. E aí ele diz, né, tem sempre aquela pessoa numa brincadeira como essa que quer lembrar das regras, né? Now everybody remember the rules. Now, agora, everybody, todo mundo. Remember, lembrar, the rules, as regras. O que ele tá dizendo? Agora todo mundo lembre-se das regras. Now everybody remember the rules. Agora todo mundo lembrem-se das regras. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the pie! E aí olha só, ele estava dizendo uma frase, a regra da brincadeira, e a pata interrompe ele no final da frase dizendo pai, o que demonstra que ela havia percebido que a mamãe urso estava colocando a torta no peitoril da janela. E ela se distraiu, né? E olhou para a torta. Mas vamos lá, o que o pequeno urso está dizendo aqui? You can hide, vocês podem se esconder. Lembre que eu falei aqui recentemente que you pode significar você, como pode significar vocês. É isso. Aqui você pode traduzir para vocês podem se esconder. You can hide. Se o pequeno urso estivesse falando isso para uma pessoa só, aí você poderia traduzir para você pode se esconder. Mas como é plural, you can hide anywhere. Vocês podem se esconder em qualquer lugar. Anywhere. Em qualquer lugar. In the yard. In the yard. Quem aí já viu esse termo? Yard. Ele está se referindo ao quintal. Inclusive, aqui não fala se é o quintal da frente ou se é o quintal de trás. Aqui se refere ao quintal por completo. Inclusive, eu quero dar mostrar aqui uma curiosidade para vocês. Se você estiver se referindo apenas ao quintal da frente, você vai falar front yard. Front yard. Front, frente, né? Yard, quintal. Então, quintal da frente, front yard. Da mesma forma que se fosse o quintal do fundo, você diria backyard. Backyard. Então, front yard, quintal da frente, backyard, quintal do fundo. Aqui, pelo que eu me lembro, a casa do pequeno urso era tipo uma casa e o quintal era todo em volta. Por isso que ele não especifica, né? Ou seja, vocês podem escolher qualquer lugar do quintal. You can hide anywhere in the yard. E aí depois ele diz, and woods. E nas árvores. Preste atenção. Por quê? Porque o termo woods pode significar madeiras, tá? Pode ser em madeiras. Mas é claro, aqui não é nas madeiras, né? Aqui você pode adaptar woods para nos bosques. Ou seja, fora do quintal, nos bosques, poderia também se esconder. Eu não sei vocês, mas quando eu assistia o Pequeno Urso, você via aquela paisagem, aquele ambiente bonito, né? Áreas verdes, aquela floresta maravilhosa, né? Realmente, este era o ambiente do desenho. Então, quando ele fala, vocês podem se esconder em qualquer lugar dentro do quintal, in the yard, por isso que se usa a preposição in, porque é dentro do quintal, e aí ele cita a opção também de and woods, e nos bosques. Se você quiser, você pode adaptar também, como eu falei aqui anteriormente, na floresta, tá? Pode ser uma opção. Claro que na floresta seria in the forest.
ele não diz isso, ele fala in woods, se referindo aos bosques. Então, vocês podem se esconder em qualquer lugar no quintal e nos bosques. But, no hiding. Preste atenção porque agora o verbo esconder, ele está representado de uma forma diferente. Agora ele está usando o termo no. Esse no não é a palavra não nessa frase. Aqui você vai adaptar para sem. Sabe quando você fala alguma coisa e você quer falar assim, mas sem fazer isso, sem fazer aquilo, sem se esconder. É o caso dessa frase. Mas sem se esconder, but no hiding. Tá diferente aqui com o ing porque ele está falando sobre o fato de se esconder. Não está conjugado como o primeiro hide aqui dessa frase, que é you can hide, você pode se esconder. Nessa frase aqui, but no hiding, mas sem se esconder. In the, e aí ele ia falar in the house. Geralmente, quando a gente brinca de esconde-esconde, brincávamos de esconde-esconde, né? Dá até uma vontade de chorar, né? Saudade da infância. Mas quando ele fala but no hiding in the, ele ia falar a palavra house, sem se esconder na casa. Por quê? Porque quem se esconde na casa, né? Eu lembro que quando eu brincava de esconde-esconde na rua, era sempre na frente da minha casa, e eu não podia me esconder na casa, porque era, né? Poxa, ninguém ia poder entrar na minha casa, não seria justo. Então, ele fala para não se esconder na casa. Ele ia falar isso, só que aí a Pata viu a torta no peitoril da janela, e ela fala, pai, se referindo à torta que ela acabou de ver, né? E aí a frase ficou estranha, porque vocês podem se esconder em qualquer lugar do quintal e nos bosques, mas sem se esconder na... E ela completa a frase, torta, sem se esconder na torta, né? O gato até corrige essa frase. Olha só, eu vou colocar aqui de novo pra gente analisar novamente, olha só. Rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the... No, duck, not pie. No hiding in the house. O gato diz essa frase aqui, ó. Pela voz, dá pra perceber que é a voz do gato. No, duck. Aqui o no significa não. Não, pata. No, duck. Duck significa pato, né? Enfim. E aí depois, not pie. Não, torta. Not pie. E aí temos outro tipo de não. Not pie. Quando você quer negar assim, não isso, não aquilo, você usa not, tá? E o primeiro no é um não de negatividade mesmo, tá? Tem uns tipos diferentes de não dentro do inglês. Talvez você pode pensar assim, nossa, que complicação, porque não é só uma palavra? Não, dentro do inglês há tudo muito bem especificado. Existe um não para o presente, um não para o passado, um não para o futuro. Existem as formas diferentes de não. Por isso que eu falo que é importante sim você estudar gramática para você entender isso, porque senão você fica meio que engessado apenas naquela palavra ali, no no. Então, não, pata, né? É uma forma de negar. E aí depois, not pie. Não na torta. E aí depois ele diz, no hiding, já é um outro tipo de não também, que é o sem se esconder, se referindo à frase que o pequeno urso estava dizendo e não conseguiu completar. O gato, ele dá uma oportunidade de consertar isso, de completar isso. Ele diz, no hiding in the house. Sem se esconder dentro da casa ou na casa, in the house. Mais uma vez a preposição in, se referindo a dentro de um ambiente. Sempre você vai utilizar in para se referir dentro de lugares fechados. Quer saber como utilizar a expressão in? A preposição in, lembre-se. Você sempre vai usar in para se referir a ambientes fechados, ambientes que você pode ficar do lado de dentro, cômodos de uma casa, espaços territoriais, cidade, estado, país. Não se refere a lugar pequeno ou grande, é qualquer tipo de lugar que você possa ficar dentro. Assim como tem os lugares que você pode ficar em cima, que aí você utiliza on. E quando você quer ser muito específico, você utiliza at. Não é o caso dessa cena aqui, mas é só para você entender o uso das preposições. Aqui no YouTube, eu tenho 2 aulas ensinando preposições. Uma que eu ensino in, on, at, dentro de um quadro, numa lousa, fazendo um triângulo, com vários exemplos de in, on, at. E eu também tenho uma aula aqui que eu fiz com séries,
especificamente com a série The Big Bang Theory, em que eu ensino tudo sobre preposições, in, on, at. Assista essas 2 aulas, vai abrir a sua mente para você entender essas preposições. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mande para mim lá no meu Instagram, isso aqui, ó, teacher.murilo. Lá eu estou tirando todas as dúvidas que vocês me mandam. Então esse trecho aqui é: não pata, não torta, não na torta, sem se esconder na casa. No hiding in the house. E ele fala isso, eu não sei vocês, mas eu achei as falas deles muito claras, muito fáceis de compreender essas palavras. Eles realmente falam bem redondinho, sabe? Não é todas as cenas que a gente traz aqui no canal, vocês sabem disso, né? Não são todas as cenas que a gente traz aqui que você consegue entender assim, palavra por palavra. E aqui você percebe com muito mais clareza que realmente os desenhos, eles expressam isso de modo mais claro, porque o público maior são as crianças, para elas entenderem com facilidade. Por isso que se você está começando no inglês, eu te aconselho a estudar com desenhos infantis. Exatamente por conta disso, porque os personagens falam de modo mais redondinho, pausadamente, tá? Desenhos infantis mesmo. Pega aqui no YouTube os desenhos da Peppa Pig, por exemplo, né? Desenhos assim, bem infantis. Se você está começando no inglês, você vai perceber que as frases, elas são mais claras de serem compreendidas. Olha só. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Lembra que eu falei sobre a preposição on? Você utiliza on para dizer quando algo ou alguém está em cima de algum lugar, sobre algum lugar. Você deve lembrar da famosa frase: The book is on the table. O livro está sobre a mesa, não é? Agora ela está falando da torta. No, não. On the windowsill. No peitoril da janela. Então, preste atenção. Window, janela, sill, peitoril. Então, no peitoril da janela, on the windowsill. No, on the windowsill. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! E ela cita mais uma vez a palavra pie. Torta. That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Como vocês podem perceber, a mamãe urso era chamada de Mother Bear. E o papai urso, Father Bear. Nós vamos ver aqui já adiante. Mas quando a coruja, acredito que foi a coruja que disse isso, né? It is a beautiful pie, Mother Bear. Na verdade, não. Foi o gato que falou. Depois chega a coruja para continuar falando, né? E eu acho engraçado isso, porque os animais eram chamados pelo nome dos animais mesmo. Eles não tinham nome próprio, né? O gato era chamado de gato, a pata de pata, a galinha, a coruja, né? Era muito fácil de lembrar o nome deles por conta disso, né? Porque eles não tinham nome, né? A espécie era o nome deles. Beautiful pie, Mother Bear. Preste atenção nessa frase aqui, ó. Quando o gato diz that certainly is, esta certamente é. That certainly is. Você pode adaptar para esse termo that, mas vocês percebem que a torta não está necessariamente perto dele. Geralmente utilizamos esse demonstrativo that para se referir a coisas que estão não aqui, ó, na sua mão, perto de você, mas estão longe. Aí você pode utilizar that. Enfim, é assim que eles utilizam o termo that. Tudo que não está próximo, colado com você, você pode usar como that. E aí você pode traduzir para esse, se tiver um pouco próximo, ou você pode traduzir para aquela, ou aquele, aquilo. Nesse caso aqui, preste atenção. That certainly is, você vai adaptar para essa certamente é. Esta é certamente. E aí ele dá uma característica para a torta. A beautiful pie. A significa um ou uma. Nesse caso, uma. Beautiful, linda, bonita. Pie, torta. É uma bonita torta, é uma linda torta. Você pode adaptar para essa é uma torta bonita. A beautiful pie. Uma torta linda,
Mother Bear. Mamãe Urso. Então, vamos lá, people. Recapitulando essa frase. That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Esta certamente é uma torta bonita, Mamãe Urso. Might I ask what kind it is? E aí, eu não sei se vocês lembram desse detalhe, mas esse personagem, a coruja, ele sempre era muito culto, sempre com palavras mais... trazendo essa característica da coruja, né? Um animal mais culto, mais reservado. Ele cita essa palavra aqui, que é uma palavra muito arcaica dentro do inglês. Eu não sei se eu já vi alguma outra cena das mais de 500 que a gente já trouxe aqui para o canal. Mais de 530, para ser exato. Eu não lembro de ter visto alguma vez sequer na vida alguém realizando uma pergunta com might. Might é um modal verb que carrega um pouco do sentido do may, do can, do could. Pode ser traduzido para pode, poderia, podia, posso. Tem essas traduções. É o verbo poder, só que de modo muito mais formal e muito mais culto. Dificilmente você vai ver alguém fazendo uma pergunta com might. Por exemplo, essa pergunta might I ask, ela poderia ser feita can I ask, ou could I ask, ou may I ask, só que ela foi feita com might, o que exemplifica que o personagem está sendo bem culto mesmo. Então, quando ele fala might I ask, eu poderia perguntar, e vocês percebem o quão polite, o quão educado é a fala dele? Certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? Essa pergunta dele, might I ask, eu posso perguntar, eu poderia perguntar what kind it is. Essa frase, what kind, poderia ser qual tipo, qual sabor ela é. Kind significa tipo, mas também significa sabor. É importante entender o sentido dela, tá? Como adjetivo, é gentil, certo? Se você quer chamar alguém de gentil, oh, you're so kind. Oh, você é tão gentil. Inclusive, gentileza, kindness. Coloca ness no final. Kindness, kindness. What kind it is? Que sabor ela é? Eu poderia perguntar qual sabor ela é? Might I ask what kind it is? It's cherry. E ela fala, it's cherry. It's cherry. Só para lembrarmos, cherry significa cereja. É uma torta de cereja. It's cherry. Ou seja, it's cherry é de cereja. Cherry! E aí todo mundo exclama, cherry. My favorite. E a coruja diz, my favorite. Minha favorita. Em outros contextos pode ser meu favorito. Não tem gênero. My significa meu, minha, meus e minhas. Favorite, favorito, favorita, favoritos, favoritas. Isso aqui é a melhor coisa sobre adjetivos. Eu não sei vocês, mas você entender que cada adjetivo dentro do inglês não tem gênero e não tem singular e plural é uma das coisas que mais testificam que o inglês é muito mais fácil que o português. Você traduz my para 4 palavras no português, favorite para 4 palavras no português, e no inglês é tão simples. É igual o termo the, o THI. Significa o, a, os, as. Que bagunça, né? Aí tem gente que fala que o português é muito mais fácil que o português. Não é. O português é muito mais fácil que o inglês. Nem ferrando, não é mesmo. O inglês é muito mais limitado, tem um vocabulário menor, por essa razão é muito mais simples de você aprender, e muitas vezes o que mais vai te deixar louco é a língua portuguesa mesmo. Você já está acostumado com algo complexo, e às vezes simplificar é que é o trabalho, né? Kind it is? It's cherry. My favorite. Oops! The pie is making my stomach growl.
E aí ela faz essa frase aqui, ó. The pie is making my stomach growl. The pie, a torta, is making, está fazendo. E ela fala my stomach, meu estômago. E aí, growl significa rosnar ou roncar, como a gente fala, né? Minha barriga está roncando. Aquele barulho que faz quando a gente tá com a barriga vazia, com fome. E aí dá aquela vibrada. Ela tá dizendo, a torta está fazendo meu estômago roncar. Rosnar, não sei como você fala isso, eu diria roncar. Mas growl significa roncar, rosnar. Depende do contexto, né? Enfim, a torta está fazendo meu estômago roncar. The pie is making my stomach growl. Oops! The pie is making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. E aí a mamãe urso já sai lá fora, cortando o barato da galera, né? Ela diz, I'm sorry, everyone. Ela percebeu que as crianças estavam desejando aquela torta, cobiçando aquela torta. E ela diz, I'm sorry, everyone. Eu sinto muito, pessoal. Eu sinto muito, galera. I'm sorry, everyone. Mas, esta é uma, então a primeira linha é, eu sinto muito, galera. Eu sinto muito, pessoal. But this is mas esta é uma special pie, torta especial, for Father Bear's dinner. E aí ela cita o seguinte, for é por alguém. For você vai poder traduzir dentro do inglês para pelo, pela, por. Em último caso também para. Nesse caso aqui, para ficaria melhor. Sinto muito, galera. Sinto muito, pessoal. Mas essa é uma torta especial para... E aí temos as últimas 3 palavras aqui, que é Father Bear's dinner. Preste muita atenção aqui, gente. Nós sabemos que Father Bear é o papai urso, certo? Aquele S ali, ó, que tem depois do bear, Father Bears, significa que é do papai urso. Então não importa o que vem na frente do S agora, a última palavra da frase, aquilo pertence ao papai urso. Então, essas 3 últimas palavras, Father Bear's dinner, você vai traduzir para o jantar do papai urso. Então, aqui temos um exemplo de como que você utiliza o S no final de um nome, de um personagem para indicar que ele é dono daquilo. Se eu falo para você o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui muito simples para você entender isso. Vamos supor que eu quero falar a casa do Teacher Murilo. Dessa forma. Teacher Murilo's house. Ou seja, Teacher Murilo é a pessoa, você colocou um apóstrofo e um S, indica que ele é o dono. Ou seja, o que vem depois indica que pertence ao Teacher Murilo. Então, Teacher Murilo's house. Da mesma forma que eu poderia fazer uma mesma frase igual a da mamãe urso. Eu poderia falar isso aqui, ó, Teacher Murilo's dinner. Já pensou se ela fala assim, I'm sorry everyone, but this is a special pie for Teacher Murilo's dinner. Ou seja, sinto muito, pessoal, mas esta é uma torta especial para o jantar do Teacher Murilo. Só que aqui o personagem é o Father Bears, certo? Que é o papai urso. Father Bear. Tem um S indicando que é posse. Então, essa frase completa fica, eu sinto muito, pessoal, mas essa é uma torta especial para o jantar do papai urso. Dinner. Now Vamos reescutar essa frase, então. It's making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden. E aí ela fala isso aqui, ó. Vamos analisar primeiro a primeira. Now I have to work in the garden. Agora, now I have to work, eu tenho que trabalhar in the garden. No jardim. Agora eu tenho que trabalhar no jardim. E aí depois ela diz o seguinte.
so no one touch the pie. It's very hot. So, então, ou poderia ser um portanto, né? So pode significar então, pode significar portanto também. Então ela está dizendo, portanto, no one, ninguém. Entenda que no one sempre vai significar ninguém, nenhuma pessoa. Touch the pie. Toque na torta. Então, portanto, ninguém toca na torta. Ela deu uma ordem, uma regra. Ninguém toca na torta. E aí ela diz, it's very hot. It's very hot. Está muito quente. Very significa muito. Geralmente para intensificar características com conotações positivas. It's very hot. Geralmente você vai ver isso aqui para it's very easy, it's very good. Então, it's very hot, está muito quente. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Eu vou falar igualzinho ela. A special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. E aí, nessas falas coletivas, nós percebemos duas coisas. Alguns dizem, ok. É tipo, tá legal, tá bem. E no, we won't. O que significa no, we won't? Para começar, se eu quisesse falar assim, ó, nós não vamos tocar na torta, que foi a ordem dela, né? Nós diríamos, we won't touch. Simplesmente, nós não vamos tocar. We won't touch. Para melhorar, ideal ainda seria touch it. Indicando tocar nela, tocá-la. Nós não vamos tocá-la. Seria dessa forma se fosse a frase completa. Só que eles dizem só no, we won't. Que é o modo short answer de você encurtar essa frase. É como se fosse assim, não, nós não vamos. Acabou de dar uma ordem. No one touch the pie. Ninguém toca na torta. E aí eles respondem, no, we won't. É claro que alguns falam ok, e outros falam no, we won't. Olha só. I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Okay, let's play. E aí vem a frase da Emily, olha só. Okay, let's play. Ok, let's play. Pode ser um ok, tá legal, tudo bem? Vamos brincar? Let's play. Let's play. Everyone run and hide. E aí a cena termina com o pequeno urso dizendo everyone, todo mundo, né? Nós falamos que everyone significa todo mundo, pessoal, galera, pessoas, todo mundo, enfim. Everyone aqui tá dizendo todos. Todos run and hide. Corram e se escondam. É como se fosse assim, todo mundo corre e se esconde. Everyone run and hide. Preste atenção aqui, ó. O som do R no inglês é sempre ra, re, ro. Por isso que você fala run. Run. E o som do H, você fala ha, he, hi, ho. Por isso que fala hide. Everyone run and hide. Everyone run and hide. Olha só como que ele fala. The pie. It's very hot. Okay, let's play. Everyone run and hide. É isso aí. Everyone run and hide. E assim finalizamos mais uma aula, people. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos recapitular brevemente todas as frases que nós passamos aqui. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias, tá? Para que você se acostume com essas palavras. We could play ball. Nós podíamos brincar de bola. Or something else. Ou alguma outra coisa. What about hide and seek? Que tal esconde-esconde?
I'll be the seeker. Eu serei aquele que vai procurar. Okay. Tá bem. Now everybody remember the rules. Agora todo mundo lembra das regras. You can hide anywhere in the yard and woods, Vocês podem se esconder em qualquer lugar do quintal e nos bosques. but no hiding in the... Mas sem se esconder na torta. No, Duck, not pie. No hiding in the house. Não, Pata, não na torta. É sem se esconder na casa. No! On the windowsill! Não, no peitoral da janela. Peitoril da janela, né? Peitoral, peitoril. Enfim, peitoril, né? Hi! Torta! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Essa certamente é uma torta linda, Mamãe Urso. Beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? Eu poderia perguntar que sabor ela é? It's cherry. É de cereja? Cherry! Cereja. My favorite. Minha favorita. Oops! Ups. The pie is making my stomach growl. A torta está fazendo meu estômago roncar. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Eu sinto muito, pessoal, mas essa é uma torta especial para o jantar do Papai Urso. Now I have to work in the garden, Agora eu tenho que trabalhar no jardim. so no one touch the pie. Então ninguém toca na torta. It's very hot. Tá muito quente. Tá legal. Nós não vamos. Okay, Ok, tá legal. let's play. Vamos brincar. Everyone run and hide. Todo mundo correndo e se escondendo. E assim terminamos mais uma aula. Agora vamos para o momento mais importante disso tudo. Vamos testar o seu inglês assistindo esta cena completa sem legenda alguma. Confira se agora vai ficar mais fácil do que lá no início da aula em que nós executamos essa cena sem legendas. Comente aqui no chat ao vivo. Manda o seu like aqui, me ajude a continuar esse trabalho aqui na internet. O nosso plano é estar aqui absolutamente todos os dias. E nós estamos aumentando a frequência das aulas aqui, mas eu preciso que vocês estejam conectados comigo, que vocês deixem um like, comentem. Se possível, compartilha esses vídeos com alguém que você conhece. Compartilha que quando você faz isso, você me ajuda a nós continuarmos isso aqui todos os dias aqui no YouTube. Vamos finalizar essa aula assistindo sem legenda alguma. Comente aí se agora fica mais fácil. We could play ball! Or something else. What about hide and seek? I'll be the seeker. Okay. Now everybody remember the rules. You can hide anywhere in the yard and woods, but no hiding in the... Pie! No, Duck, not pie. No hiding in the house. No! On the windowsill! Pie! That certainly is a beautiful pie, Mother Bear. Might I ask what kind it is? It's cherry. Cherry! My favorite. Oops! The pie is making my stomach growl. I'm sorry, everyone, but this is a special pie for Father Bear's dinner. Now I have to work in the garden, so no one touch the pie. It's very hot. Okay, let's play. Everyone run and hide. E é isso aí, people! Se você gostou dessa aula, deixa seu like aqui embaixo. E olha, eu tenho um recado muito importante para você que quer aprender inglês para viajar, para ir para o exterior, para fazer intercâmbio, para morar fora, para sair aqui do Brasil, lidar com o inglês da vida real. Se liga só. E atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso
Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do Inglês para Viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together.